voltando, vamos falar sobre o ciclo do nitrogênio, tá? O nitrogênio ele é utilizado por vários seres vivos para produzir compostos fundamentais para a vida, como, por exemplo, ácidos nucleicos, proteínas, aminoácidos e outros compostos nitrogenados, certo? A atmosfera, ela é composta por aproximadamente 79%, aproximadamente, de nitrogênio. Então, a gente está num mar de nitrogênio. Porém, esse nitrogênio, ele precisa passar por um processo denominado de fixação, ou seja, ele precisa passar por uma modificação, sair de nitrogênio molecular, de N2, tá? Para ser absorvido e combinado com outros compostos orgânicos, certo? Ou seja, ele tem que passar por um processo de fixação, ou seja, converter nitrogênio em formas aproveitáveis, certo? Então, isso é feito muito pelos micro-organismos. Existem várias etapas, vamos falar de algumas delas. A chamada amonificação, o que é a amonificação? Aqui na setinha verde escuro. A amonificação ocorre quando um ser vivo morre, né? Um tecido está morto, e ocorre o processo de quebra das proteínas em unidades básicas menores denominadas de aminoácidos, como nós podemos ver aqui na imagem no cantinho, tá? Isso é o esquema da estrutura básica de um aminoácido. A diferença entre um e outro vai ser só o que vai estar ligado no lugar desse radical R, mas todos têm um amino, uma carboxílica e um hidrogênio ligado ao carbono quiral central. Então, depois que essas proteínas são quebradas em aminoácidos pelo processo de desaminação, ocorre o chamado processo de amonificação, que é o quê? Os micro-organismos vão retirar esse grupo amino desses aminoácidos e transformar em amônia, NH3, certo? E esse NH3 pode já ser utilizado por vários seres vivos ou ele pode ser transformado em outras formas mais solúveis, mais fácil, porque o NH3 ele é volátil. Então, em um solo que esteja seco, ele acaba sendo perdido para o ambiente. Porém, se o solo está úmido, ele pode ser solubilizado e transformado em outras substâncias que acabam sendo utilizadas por outros seres vivos. Existe o processo denominado de nitrificação, tá? Aqui o verde claro. A nitrificação é o processo básico de oxidação do nitrogênio e os amônio. Nós tínhamos amônia, que é NH3. O amônio, que é o NH4, certo? Então, são diferentes. Então, ele vai inicialmente lá, nós tínhamos a proteína se transformou em aminoácido, aí o aminoácido foi retirado só o grupo amino, transformou em amônia, NH3, essa amônia em ambiente com presença de água pode se transformar em íon amônio, NH4, e esse íon amônio pode passar pela nitrificação, ou seja, ele ser oxidado em outras formas que apresentam nitrogênio. Dois gêneros de bactérias, eles fazem esse processo de nitrificação, que são as bactérias dos gêneros Nitrosomona e Nitrobacter. Primeiro, as nitrosomonas elas vão oxidar o amônia, NH4, em íon nitrito, que é o NO2-. Depois, esse íon nitrito, ele vai ser transformado em íon nitrato, NO3-, pelas bactérias do gênero Nitrobacter. E as plantas, elas tendem a acabar utilizando esse nitrato como fonte de nitrogênio para a síntese de proteínas, porque o nitrato ele é altamente móvel no solo e encontra uma raiz de planta mais facilmente do que a amônia, tá? Então, eles acabam utilizando essa forma. Outra etapa importante no processo do ciclo de nitrogênio é a chamada desnitrificação. Por quê? Nós tínhamos a proteína foi quebrada em aminoácido, aminoácido foi retirado a parte amino e transformado em amônia, NH3, aí a amônia passou a ser amônio, NH4, passou a ser nitrito, passou a ser nitrato. Quando ele chega na forma de nitrato, ele já está em energeticamente, ele já não é útil, porque não tem mais energia para ser retirado dele. Biologicamente, ele não tem mais energia, tá? Então, ele vai ser descartado? Claro que não. O nitrogênio é altamente rico e fundamental para todos os seres vivos. Então, ele não pode ser simplesmente descartado. Ele vai ser utilizado com
com outra função. Ele pode ser utilizado, por exemplo, por micro-organismos que metabolizam outras fontes de energia orgânica na ausência de oxigênio, como aceptor de elétrons. Tá? Então, vai ter o processo que nós denominamos de desnitrificação, as setinhas em laranja, que nós temos o processo do íon nitrato, NHNO3-, virando nitrito novamente, NO2-, depois ele vira óxido nitroso, que é o N2O, depois ele volta a ser gás de nitrogênio, o N2, e retorna a todo o ciclo, tá? Tem que se ter noção, né, que eu já tinha falado, que nós vivemos num mar de nitrogênio, né, 79% de nitrogênio. Porém, como nem todos os micro-organismos, nem todos os seres conseguem absorver e utilizar nitrogênio na forma de gás, é necessário passar o processo de fixação, né? E esse processo de fixação, ele precisa de uma enzima chamada de nitrogenase, que ela é inativada na presença de oxigênio. Então, é um processo que necessita da ausência de oxigênio. E pode ser feita por dois grupos de micro-organismos fixadores, os que são chamados de vida livre e os chamados simbióticos. No caso das bactérias de vida livre, que são fixadores de nitrogênio, nós temos elas em alta concentração, chamada rizosfera, que é um ambiente mais ou menos 2 milímetros ao redor das raízes das plantas, tá? Então, ali é rico nessas bactérias, principalmente as do gênero Azotobacter, tá? Que elas são aeróbias. E a professora Marcel falou que precisa de não ter oxigênio, né, lá para a enzima, mas, aparentemente, esses organismos eles acabam protegendo essa enzima anaeróbica, a nitrogenase, do oxigênio, porque dentro de outros fatores, tem uma alta taxa de utilização do oxigênio nessa rizosfera, que acaba diminuindo a quantidade de oxigênio que ia se difundir e entrar dentro da célula, onde está presente a enzima. Então, podem também ter alguns representantes desse grupo, algumas bactérias do gênero Clostridium, certo? Já as bactérias simbióticas fixadoras de nitrogênio, elas têm o que nós já tínhamos até visto alguns exemplos, que são as que formam aqueles nódulos nas raízes, como, por exemplo, as do gênero Rhizobium, Bradyrhizobium, entre outras, que acabam infectando as raízes de plantas, como soja, feijão, ervilha, amendoim, alfafa, trevo, ou seja, são micro-organismos que genericamente nós chamamos de rizóbios. E eles vão fornecer, na verdade, a planta vai fornecer, né, condições anaeróbicas e nutrientes para o crescimento dessas bactérias e, em contrapartida, a bactéria vai fixar o nitrogênio que pode ser incorporado por essas plantas. Existe também, em relacionado a isso, os líquens, tá? Os líquens, eles aquela simbiose, né, entre fungos e algas, ou uma cianobactéria, que tem uma relação mutualística entre eles. E quando o ser simbionte nesse líquen é uma cianobactéria, ela auxilia na fixação de nitrogênio e esse nitrogênio fixado eventualmente acaba enriquecendo a quantidade de nitrogênio no solo, fazendo com que algumas culturas nem precisem de um enriquecimento com fertilizante, como, por exemplo, alguns cultivos em determinadas áreas, né, de arroz. Não necessita da fortificação com nitrogênio através de fertilizantes. O outro ciclo bioquímico que nós vamos falar é do enxofre, tá? O enxofre, ele é bem similar a mais ou menos o ciclo do nitrogênio que nós vimos há pouco, tá? Porém, as formas mais reduzidas de enxofre são, por serem na forma de sulfeto, como, por exemplo, o gás que tem um odor muito desagradável, como o sulfeto de hidrogênio, o H2S, tá? E eles geralmente estão no ciclo, né? Eles passam pela forma de íon amônio, tá? Como o íon amônio, é lá no ciclo do nitrogênio, eles acabam sendo feitos no processo também de forma anaeróbica, tá? Várias bactérias fototróficas, como as bactérias sulfurosas verdes e púrpuras que nós vimos na aula de bactérias, elas oxidam esse H2S, tá? Esse íon sulfeto, e formando alguns grânulos sulfurosos internos coloridos, certo?
Então, esse H2S, ele pode ser transformado em enxofre elementar ou em sulfatos, certo? E em seguida, há também a parte do ciclo em que a queima de alguns combustíveis fósseis podem liberar SO2 e esse ser transformado na presença de água e está interferindo na chamada chuva sulfurosa ácida, tá? Vamos agora, aqui, ó, alguns desses grânulos, tá? Que são esse acúmulo, né, de substâncias sulfurosas dentro das bactérias, púrpuras sulfurosas, podem produzir uma pigmentação, uma coloração característica de alguns tipos de bactérias, que antigamente eram confundidas como se fossem algas, mas são bactérias. No fósforo, tá? O fósforo, tá errado aqui, tá? Não é R, é fósforo, não é fósforo, não, desculpa. No caso do fósforo, tá? O fósforo, entre todos os ciclos que nós vimos aqui, ele é o único que não apresenta uma etapa em que tem uma substância volátil, tá? Então, não existe um gás aqui, como tinha lá o CO2, o N2, tá? H2S, certo? Existiam essas outras substâncias que eram voláteis. Aqui ele não vai ter, certo? Vai ter dentro desse ciclo mudanças de fósforo, de substâncias que apresentam fósforo na sua composição, de solúvel para insolúvel em água, de fosfato orgânico para fosfato inorgânico, tá? E por ele não terem essa etapa volátil, eles vão acabando se acumulando, por exemplo, nos mares, tá? E em depósitos de fosfato de cálcio. E existe também a importância do papel, né, das aves marinhas nesse ciclo. Por quê? Essas aves acabam se alimentando dos seres marinhos, certo? E acabam tendo uma excreção, ou seja, suas fezes são altamente ricas em fósforo, que é o chamado guano, que é o conjunto formado, né, pelas fezes de algumas aves marinhas. E às vezes tem tanto dessas fezes em algumas ilhas que elas são utilizadas para exploração comercial, tá? Por serem grandes depósitos com fonte de fósforo para fertilizantes. Acreditem que ocorre mesmo, são bem ricas em relação ao fósforo, certo? Existe também a relação entre os micro-organismos, não só a transformação para ser utilizado por outro micro-organismo, mas o que a gente conhece como decomposição, certo? Essa decomposição ela pode ocorrer tanto no solo como na água e existem também a relação de possibilidade de decomposição pelos micro-organismos de substâncias que são não sintéticas, tá? Muitas das substâncias utilizadas hoje na sociedade, elas são sintéticas, então elas, por não serem naturais, não terem um processo de quebra e absorção pela natureza, tá? Para reciclar esses átomos. Imagine aí que você tivesse uma garrafa, aí você usou, quebrou, aí a natureza vai quebrar bem pequenininho, formar os átomos de cada um e vai transformar esses átomos em outras moléculas para outro ser vivo utilizar. Então, vai ter uma possibilidade, uma situação em que nós temos uma garrafa, né, digamos assim, que não tem micro-organismo nenhum que consiga quebrar para transformar ela em outra coisa, certo? Então, é o que acontece com muitas substâncias químicas sintéticas, que são chamadas na área, né, de xenobióticos, certo? Alguns exemplos, alguns pesticidas, os plásticos em si, certo? E o que é que pode ser solucionado? Você utilizar, por exemplo, plásticos que tem uma base não de combustível fóssil, mas que ele é composto por substâncias que são naturais e biodegradáveis. Ou seja, por exemplo, o PLA, que é um plástico biodegradável feito de polilactina, que é um produto produzido pelo ácido lático a partir da fermentação, certo? Então, ele se degrada em poucas semanas.
Há também os que são à base de milho, de cana, de amido, certo? Óbvio que muitos não vão ter as mesmas características de um plástico, né, de combustível fóssil, mas é uma grande alternativa e nós precisamos nos adaptar para podermos ajudar o planeta, certo? Existe também o exemplo no caso do inseticida do DDT, tá? Que ele acabou provando, né, que ele é tão resistente que se acumulou em vários níveis da cadeia alimentar e prejudicando o ambiente. Aqui nós temos uma imagem, tá? Só para vocês ilustrar, essas duas fórmulas moleculares aqui são dois compostos que só pela diferença de esse vermelho tem um cloro a mais, você vê no gráfico que ele não tem uma absorção. O prazo dele de vida na natureza sem ser absorvido é indefinido, enquanto que o outro composto, 2,4-D, tá? Ele é absorvido em poucos dias, em menos de 10 dias, né? De 10 a 12 dias, dependendo da quantidade do ambiente. Então, pequenas modificações podem fazer grande diferença no processo de decomposição de compostos na natureza. A chamada biorremediação é bastante importante dentro da área, né, de microbiologia ambiental. A biorremediação ela vai ser o uso de micro-organismos para detoxificar ou degradar alguns poluentes. É muito famoso a utilização deles para derramamentos de óleo, né, desastres que ocorrem assim. Porém, os nutrientes, né, eles são melhor absorvidos ou alguns unicamente absorvidos quando estão na situação aquosa, ou seja, estão na situação onde tem presença de água. Como a gente sabe que óleo e água são immiscíveis, não se misturam, então há um limite em que esses micro-organismos conseguem agir nesses processos de derramamento de óleo, principalmente porque algumas substâncias fundamentais para a ação e crescimento desses micro-organismos não estão presentes ou não são solúveis, não estão disponíveis na quantidade ideal em um óleo, por exemplo, né? No caso de um acidente, né? Com derramamento de óleo. Como, por exemplo, nitrogênio e fósforo, mas isso pode ser remediado, ou pelo menos reduzido essa deficiência, né? Para melhorar a ação desses micro-organismos, você adicionando de forma artificial nitrogênio e fósforo no ambiente para auxiliar as bactérias a continuarem o processo de consumo desse material para reduzir ou tentar minimizar os impactos ambientais. Existe também a possibilidade de você fazer modificação de algumas bactérias para elas serem específicas para degradarem apenas um ou um grupo de poluentes. Em relação aos resíduos sólidos, tá? Outro ponto em relação à parte microbiana, certo? Os chamados resíduos sólidos municipais ou lixos, tá? São grandes aterros que acabam compactando lixo. E há, então, um ambiente anaeróbio com material, né, muito comprimido. Então, até materiais facilmente degradáveis na natureza, nesse ambiente, por não terem, estar compactado e ter um ambiente sem oxigênio, acabam muitas vezes não possibilitando o processo de decomposição adequada, certo? Então, uma solução, né, seria a utilização dos chamados aterros sanitários, tá? Em que eles vão ter toda uma estrutura, certo? Apesar de não ser o ideal, mas eles dão um efeito bem melhorado em relação a um lixão comum, certo? Porque eles vão acabar, por exemplo, até aumentando uma certa renda por utilizar o gás metano que é produzido nesse processo. Ele pode ser utilizado para produzir energia, tá? E ser utilizado. Além disso, esses aterros acabam tendo uma região em que há um selamento, tá? Para evitar que o chorume produzido durante esse processo, aquele líquido mal cheiroso, né, que sai do lixo, ele acabe contaminando o solo e lençóis freáticos. Outro ponto importante é a chamada compostagem. O que diminuiria bastante, né, esse lixo todo seria se fosse separada a matéria orgânica dos demais materiais não biodegradáveis. E esse material ia passar pelo processo de compostagem, ou seja, é um processo em que acaba convertendo os resíduos, né, orgânicos em chamados humus naturais, tá? Dá até para fazer em casa. Se você fizer direitinho, você consegue ter adubo aí para suas plantas de forma ecológica e eficiente.
certo? O que acontece? Sob condições favoráveis, essas bactérias vão ter bactérias termofílicas, tá? Então, elas vão aumentar a temperatura dessa massa em 55 até 60 graus em poucos dias. Aí, depois, essa temperatura acaba diminuindo e a pilha, ela precisa ser, assim, removida, né? Revolvida, né? Para renovar o suprimento de oxigênio que tem na parte mais interna dessas pilhas, né? De material. E ao longo do tempo, as populações microbianas termofílicas, elas vão morrendo, né? Porque a temperatura não fica tão alta, vai baixando a temperatura e vai sendo proliferado populações mesofílicas com temperatura mais próxima, assim, do ambiente, 30 e poucos graus, 20 e poucos graus, certo? E elas vão conseguir converter esse material em um material estável e semelhante aos adubos de boa qualidade. Em relação à poluição da água, 2 pontos precisam ser observados. Primeiro, há a informação relacionada à poluição em relação à transmissão de doenças infecciosas e à poluição química, certo? Muitas das águas acabam sendo contaminadas por fezes, tanto de animais como humanos, que acabam culminando, né, direto ou indiretamente com a morte de milhões de pessoas por ano, principalmente crianças abaixo de 5 anos. Alguns exemplos de doenças que têm relação com poluição da água, febre tifoide, cólera e outros. Tá? No caso de poluição química, nós temos os produtos industriais, desculpem, tem um acento aqui, industriais não tem acento, tá? Produtos agrícolas, o mercúrio e também os detergentes sintéticos, tá? Mas existe, professores, os vários detergentes são biodegradáveis, mas nem todos eles apresentam, são totalmente amigos da natureza, porque alguns deles apresentam certa quantidade de fosfatos, certo? E acabam tendo uma consequência não favorável para o ambiente, certo? Então, não é todos eles, os tipos presentes no comércio, que tem a capacidade de ser 100%, tá? Amigo do ambiente. Existe também a chamada eutrofização, tá? A eutrofização é exatamente esse processo, né, de crescimento descontrolado de micro-organismos, tá? É causado principalmente pelo excesso de nutrientes, quando tem um lago, um córrego, aí as algas, as cianobactérias, acabam se proliferando em grande quantidade, certo? Um exemplo é a maré vermelha, que é onde o fitoplâncton acaba, alguns deles que produzem toxina, tá? Eles acabam, além de fazer o processo de eutrofização, eles também acabam afetando a saúde humana, porque os frutos do mar acabam absorvendo parte dessas toxinas e passam para o ser humano no processo de alimentação e passa por toda a cadeia alimentar. E por último, nós vamos falar aqui tem um esquema, tá? Das etapas de um tratamento de água numa estação, tá? A água bruta, ela é retirada, né? Tem um reservatório de água bruta, ela vai passar pela estação de bombeamento até um tanque de mistura com a substância floculante. Aí vai passar por um tanque onde vai descansar e as substâncias, as partículas que estão soltas, tá? Elas acabam decantando. Então, o fluido que está na parte superior, ele é retirado, e essa água vai passar por uma filtração. Então, a água é desinfectada com vários tipos de desinfetantes, cloro, luz UV e outros tipos de tratamento adequados, né? E eficientes. Então, ele vai passar pelo tanque de armazenamento, onde a água é armazenada antes de ser utilizada pelos consumidores. Aqui algumas referências, envie suas dúvidas e boa atividade. Tchau, tchau.